Atos capítulo 20. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo ao nosso estudo bíblico do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, o capítulo 20. Desde já, eu quero convidar e incentivar você a ler todo este capítulo, meditar, orar sobre este capítulo e depois volta aqui no vídeo e confira com a gente nossos pensamentos, comentários e impressões. Então, na semana passada, a gente viu um Paulo com o ministério bombando, muitas vidas sendo alcançadas pela palavra do Evangelho de Jesus Cristo, com o batismo no Espírito Santo daqueles varões que sequer haviam ouvido falar sobre o Espírito Santo na vida do cristão. E também nós vimos que o apóstolo Paulo, assim, fazia milagres, muitas maravilhas, prodígios, em nome do Senhor Jesus, usado pelo nosso Deus. Então, um ministério muito abrangente, em que ele também treinou naquela escola de Tirano pessoas, varões, para irem pela Ásia espalhar a palavra de Deus. Então, quando cessou aquele alvoroço todo, das pessoas querendo atacar, atingir Paulo, matar, na verdade, Paulo, olha o que ele fez. Ele chamou os discípulos para perto dele. E a palavra de Deus fala que ele abraçou aqueles discípulos. Aí ele saiu para Macedônia e, andando por aquelas terras, ele andava por ali exortando com muitas palavras, assim reforçando a fé e o ensino naqueles locais, e daí ele foi para a Grécia. E aí ele ficou 3 meses na Grécia. Mas os judeus não desistiram, continuaram colocando ciladas para o apóstolo Paulo. Então, ele decidiu voltar pela Macedônia. No versículo 4, tem o nome de algumas pessoas que acompanhavam Paulo nas viagens. E a gente tem que ressaltar a coragem dessas pessoas, porque eles corriam risco. Muitas vezes, quem só pelo fato de estar com o apóstolo Paulo acabava também sofrendo agressões e violências pelo Evangelho do Senhor. Mas sempre Deus preparou pessoas para estarem acompanhando Paulo na sua viagem missionária. E nesses derradeiros momentos, eram essas pessoas que estavam com ele, com destaque de Timóteo, que você conhece pela carta que Paulo escreveu a ele e que está registrada no Novo Testamento. E ele ia passando pelas cidades e Paulo entrou de então ao pregar aquilo que ele pensava ser a última pregação para aquelas pessoas. Ele se estendeu nas palavras, no ensinamento, até um certo horário. E a palavra de Deus aqui nos fala que havia um jovem que estava sentado na janela, e aqui diz que eles estavam no 3º andar. E esse jovem, com sono, acabou dormindo e caiu. E as pessoas achavam que ele tinha morrido, mas Paulo falou não. E aí o rapaz recobrou a vida. E depois desse incidente, que foi marcante para todos ali, Paulo continuou pregando até o amanhecer. Essa pregação que foi ali muito intensa, porque o apóstolo Paulo estava sentindo ali um momento que era uma despedida.
O texto também diz que era o primeiro dia da semana. Então a gente vê aqui, quem sabe, o início de um costume de se reunir na igreja aos domingos, né, após a ressurreição do Senhor Jesus, que foi no primeiro dia da semana, no domingo. E também o partir do pão, que muitos chamam partir do pão como sendo a Santa Ceia. Então era um domingo e era uma Santa Ceia e acabou sendo uma vigília por conta da longa pregação do apóstolo Paulo. A gente vê também nesse texto que Paulo primava bastante pelos festivais da Bíblia Sagrada do povo judeu, né? Que ele fala dos pães ázimos e ele queria também estar em Jerusalém na época do Pentecoste. E o que a gente tem assim de similaridade é que a Santa Ceia estava sendo também tomada nas despedidas, né, do apóstolo Paulo, embora ele ainda ia ter algum percurso na sua carreira depois desse dia, mas para aqueles irmãos era, para muitos, quem sabe a maioria, a última vez de estar com o apóstolo Paulo e o Paulo com eles. Então, tiveram a Santa Ceia e agora Paulo queria estar em Jerusalém para o Pentecoste. Esse capítulo 20, ele é dramático, ele é tenso, porque Paulo, ele faz ali os seus atos em Éfeso em tom de despedida, porque profeta como era, ele sabia o que aguardava, os próximos passos. Então, este capítulo 20 é um capítulo muito denso, ele é intenso, por se tratar da última vez que ele veria, que o apóstolo Paulo veria pessoalmente aqueles irmãos. Quando Paulo chegou em Mileto, embora ele não passasse em Éfeso, ele mandou chamar os anciãos, os líderes, né, os pastores lá de Éfeso para uma reunião, que seria também uma despedida, para as últimas recomendações, para que ele pudesse colocar no coração daqueles homens o amor e a responsabilidade da obra de Deus que eles tinham que também fazer durante as suas vidas. E nessa reunião de ministério, né, a gente pode chamar assim, ele fala para os anciãos que, servindo ao Senhor Jesus, ele deixou um exemplo de humildade. E ele reafirma, né, que a palavra foi tanto para judeus como para gregos, para gentios. Então, era isso que ele estava passando também nesta reunião de pastores, de anciãos, que ele deixou exemplo de humildade e ele fez o melhor que ele pôde, com lágrimas, quer dizer, não foi fácil ele ter feito aquilo, deixado aquele exemplo. E no versículo 22, Paulo ali dá para eles a notícia que ele ia para Jerusalém, mas não sabia o que ia acontecer com ele. Mas veja bem, diante da incerteza na nossa vida, a gente tem uma certeza: Deus está conosco. E Paulo, corajoso que era, continuava ensinando aos pastores, aos anciãos ali de Éfeso
e dizendo, mesmo diante da incerteza da minha vida, eu prossigo. E ele fala, eu não tenho como preciosa a minha vida, desde que eu cumpra a carreira que o Senhor Deus me propôs, a missão que é pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tanto a judeus como aos gentios. E ele ainda fala que eu cumpra o meu ministério com alegria. É isso que também eu quero ressaltar com você. Fazer a obra de Deus com tantas oposições, mas também com tantos milagres e realizações. Mas tudo isso com alegria. E agora o versículo 25, ele dá a notícia que aquelas pessoas não veriam mais o rosto dele. Mas ele considerava estar limpo, estar totalmente com a consciência tranquila, porque ele fez a vontade de Deus. Ele falou tudo que ele tinha que falar, pregou tudo o que Deus mandou ele pregar. Então ele falou, eu estou isento, limpo do sangue de vocês, porque a minha parte eu fiz. E Paulo dá uma recomendação, então, para aqueles pastores nessa reunião que ele chamou, né? Os anciãos lá de Éfeso para ir lá. Ele falou, olhai por vós. O pastor, o líder, o bispo, ele precisa olhar pela própria vida antes de qualquer coisa. Por isso que Paulo começou falando dele. Ele falou, eu dei o exemplo, vocês viram, vocês são testemunhas oculares de como eu me comportei no meio de vocês. Então agora é a vez de vocês. Vocês olhem pela vida de vocês para dar um bom testemunho. E Paulo fala, apacenta o rebanho que o Senhor Deus deu para vocês cuidarem. Então ele passa a recomendação pastoral para aqueles anciãos, né? Para que eles apacentem a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. E ele dá esse alerta, eu sei que depois que eu partir, que eu for embora, vai ter gente aqui querendo tirar vocês do foco, querendo tirar vocês do caminho certo. E ele falava, vigiem, vigiem, porque vai ter pessoas perversas. Haverá pessoas perversas para atrair para eles os discípulos, que na verdade tem que ser discípulos do Senhor Jesus. E vai vir gente com conversa mole. E Paulo estava reforçando para aqueles anciãos, para aqueles pastores, para eles vigiarem e não deixarem esses lobos desviarem tanto a eles mesmos como ao rebanho do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. E Paulo então lembrava quanto que ele dedicou tempo na vida daqueles pastores. Quanto que ele não parava de dia, de noite, com lágrimas. Ele sempre ali, falando, animando, confortando e ensinando, né? Ele não cessou de ensinar e edificar aquelas vidas, né? Então, ele diz, né, que Deus é poderoso para edificá-los sobre a rocha, né? Para dar herança entre os santificados. Então, ele encomendava a Deus. Porque ele estava falando, vocês têm que vigiar, vocês têm que se santificar, têm que cuidar. E cuidar da igreja, dos irmãos, do rebanho. E eu encomendo vocês a Deus. Peço a Deus que cuide de vocês.
Aí Paulo fala de dinheiro. Muita gente faz a obra de Deus pensando em dinheiro, em fama, em favores. E Paulo, aqui ele fala, no versículo 33, que ele não cobiçava nem ouro, nem prata, né? Ele falou, vocês sabem, vocês viram como eu era, como eu vivia, e que aquilo que eu tinha, as pessoas me ajudavam, né? Tinha as pessoas que estavam com ele, que davam aquela força, né? E trabalhando, né? Ele mesmo fala que ele trabalhava e ele dizia, né? Que auxiliar enfermos era algo a ser feito e que para ele, né, e para aqueles que são de Deus, é melhor dar do que receber. Depois que Paulo falou, né, falou com grande emoção, acredito eu, ali, naquele momento, dando o seu tudo, o seu máximo, para aquela reunião de pastores, aquele dia que eles foram ali de outro lugar, viajaram para poder encontrar com Paulo. E Paulo passou ali as recomendações para eles. E depois que ele falou tudo isso, a Bíblia fala no versículo 36 que ele se ajoelhou e orou com todos eles. Aí a gente vê que Paulo era totalmente dedicado a ganhar as almas, mas também totalmente dedicado a formar outros discípulos que pudessem também ganhar almas. E para isso ele dava o exemplo dele mesmo, que ele aprendeu do Senhor Jesus. E a gente vê, você consegue sentir, né, ao ler este capítulo, você consegue perceber o elo que ligava essas pessoas, o elo de amor de Paulo para com esses líderes e destes líderes para com o apóstolo Paulo. O amor grande entre eles. E ali naquele momento dramático de despedida, porque Paulo falou que eles não iriam mais ver o rosto dele, né? A palavra de Deus diz que teve um grande pranto. Eles começaram todos a chorar mesmo. E a Bíblia diz que eles agarraram Paulo, lançaram-se no pescoço de Paulo, beijavam Paulo e estavam tristes demais, né? Principalmente porque Paulo já tinha falado que eles não iriam vê-lo mais pessoalmente ali, né? Então, esse capítulo é muito intenso e essas palavras de Paulo ecoam até hoje, né? Quantos e quantos líderes missionários, pastores, anciãos, profetas, bispos, ao ler isto, eles se animam, se encorajam e aprendem, se inspiram a ser realmente imitadores do apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo imitou a Cristo, né? E Paulo, quando recebeu o chamado, ele levou totalmente a sério. Ele entendeu que a autoridade máxima do universo estava recrutando a vida dele para ser dedicada à missão de ser o apóstolo
de judeus e de gentios, como ele mesmo fala aqui. Até teve uma hora, a gente viu, né, no outro capítulo, que ele falou, chega, agora eu vou para os gentios, mas aí acabou que ele foi parar de novo numa sinagoga e continuou explicando e disputando com os judeus que Yeshua, Jesus, o Messias, é o Messias prometido, o Filho de Deus, que morreu na cruz, o Messias crucificado. E ele continuou até os últimos momentos, falando aos judeus e também aos gentios. E ele entendeu o chamado e batalhou no máximo das suas forças e da sua capacidade para cumprir, realizar a contento o ministério para qual o Senhor Jesus chamou. E ele mesmo reafirma neste capítulo que ele tinha como intenção maior, mesmo que tivesse que dar a sua vida, intenção maior era atender o chamado de Jesus e fazer justamente o que o Senhor Jesus chamou para que ele fizesse. Então, este capítulo foi esta reunião também com os líderes para incentivá-los, dar as recomendações finais. E daí, depois que ele terminou também com estes líderes, eles, depois de terem chorado e orado, acompanharam Paulo até o navio. Então, neste momento, eu quero que você reflita nessas coisas, de como é maravilhoso servir ao Senhor com alegria. Pense nessas coisas até sexta-feira que vem com mais um emocionante capítulo de Atos dos Apóstolos, o capítulo 21. Emocionante, edificante e verdadeiro. Deus te abençoe. Até lá. Muita paz.